Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus desta quarta-feira. O Evangelho é extraído do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sempre que nós chegamos ao final do ano litúrgico, e nós já estamos muito perto, a palavra de Deus que a Igreja nos vai apresentando, dentro da pedagogia da Igreja, são leituras que nos preparam para fazermos aquela avaliação da nossa vida cristã, avaliação da vida pessoal, avaliação dos compromissos que nós assumimos como pessoa humana, diante da sociedade e diante de Deus em primeiro lugar. Então, a palavra de Deus nos leva exatamente a este contexto de reflexão dos nossos compromissos e também da nossa vida pessoal. A primeira parte da leitura do Evangelho, nosso Senhor trata da vigilância. Qual é o papel do vigia? Olhando de forma muito simples para o dia a dia, um vigia, quando é colocado para proteger, guardar, vigiar uma repartição pública ou mesmo privada, ele passa ali o tempo todo como sentinela, isto é, em pé de prontidão, atento a todo o movimento que está acontecendo ao redor daquele ambiente que ele está, com a sua experiência e com a sua vigilância, protegendo. Então, nosso Senhor trata no Evangelho de hoje da vigilância. Isto é, ele diz que cada um de nós deve ser vigia na vida. Mas vigia de quê? Em primeiro lugar, da nossa própria vida. Olhar para nosso comportamento, nossos procedimentos,
nosso jeito de ser, de viver, se nós estamos nos adequando à palavra de Deus, sendo vigia da nossa própria vida, da nossa existência. Não permitirmos que a nossa vida seja de tal forma negligenciada por nós que permitamos que situações advindas de fora, ou mesmo provocada em nós, dentro de nós, nos desviem do caminho de Deus. E aí nosso Senhor, no Evangelho de hoje, ele diz, olha, que o papel do vigia é estar atento. É estar atento porque o dono da casa pode chegar a qualquer hora. E quando nosso Senhor se refere ao dono da casa, ele se refere exatamente ao nosso compromisso com Deus, porque o dono da casa é Deus e é a Ele que nós vamos prestar contas da nossa vida, dos nossos compromissos que assumimos diante de Deus. Eu, como padre, vou prestar conta, claro, da minha vida pessoal e do meu ministério, do meu testemunho. O pai de família, a mãe de família vai também prestar contas a Deus do compromisso que assumiu diante de Deus, de cuidar, de zelar, de educar sua casa, sua família para Deus. Educando humanamente, educando também com a palavra de Deus, com a força que vem de Deus, com as exortações do dia a dia. São nossos compromissos que nós assumimos diante de Deus, sermos vigias. Porque Deus confiou a nós grandes bens, e os bens que Deus confiou a nós, Ele um dia vai cobrar de nós, e nós devemos prestar contas a Ele. Se tivermos produzido, se tivermos sido bons vigias de nossa vida, de nossa existência e da nossa vida também ministerial e batismal, tudo bem, que alegria. Oxalá que seja assim. Mas se for o contrário, meus irmãos, minhas irmãs, olha o que o Evangelho diz hoje, já no final para nós. Porém, se aquele a quem o patrão confiou os bens não se preocupar, se tornar um homem desleixado, uma mulher desleixada, não se preocupar com o bem que Deus confiou a ele e confiou a ela, seja o sacerdote, seja o homem casado, a mulher casada, ou mesmo na sociedade aqueles que assumem também funções públicas a serviço do povo de Deus. Se aquele ou aquela não assumir conforme a vontade de Deus, Deus vai cobrar, Deus vai exigir. E olha que Deus vai dar a cada um a recompensa que cada um escolheu receber. Que cada um escolheu receber. E aí o Evangelho termina dizendo, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegando o final do ano litúrgico, nós somos convidados também a darmos uma olhada para todo o ano que está terminando e procurarmos perceber aqueles pontos que nós não acertamos na nossa vida pessoal, na nossa vida também em convivência com a nossa família, lá no nosso trabalho, também na nossa família maior que é a igreja.
darmos aquela olhada com um olhar perspicaz. E se fazer aquela grande pergunta: em que eu acertei? Quando acertei? Em que errei? Quando errei? Para que assim a gente possa, ao fazermos uma avaliação da nossa vida, a gente possa, com muita perspicácia também, procurar abraçar, de agora em diante, aquelas coisas que podem melhor construir a nossa existência humana e a nossa existência cristã como pessoa, como filho e filha de Deus. Então, vamos ser vigilantes da nossa própria vida. Vigiai, 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 porque na hora em que menos esperardes, o Senhor virá, Ele virá. Então peçamos a nosso Senhor que Ele nos dê a capacidade de fazermos essa avaliação na nossa vida, na nossa história, mas também a capacidade de abraçar sempre mais o que o Senhor entregou e confiou a cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós, sobre vosso lar, sobre vossos compromissos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.